E aí, galera, beleza? Joia aí? Bom, vamos lá. Ontem vocês assistiram um vídeo do SAI, né? E aí, nesse vídeo, a professora passava para vocês a introdução às funções. Beleza. Hoje eu que quis fazer um videozinho para vocês, né? Para dar uma variada aí, né? Não ficar monótono. Né? Então eu tô variando. Uma hora eu passo um videozinho lá da aula da professora lá do SAI. Outra hora eu passo aqui esse tipo de gravação que eu tô fazendo aqui com a apostila virtual. Já fiz aula no quadro, né? Então, para dar uma variada. Aula só no, né? Tem dia que eu fico só no Classroom, corrigindo com vocês. Então, para tentar tirar um pouquinho né, da essa parte de isolamento, tentar dar uma melhorada nessas aulas, beleza? Bom, então, vou dar um zoom aqui, peguem a apostila, ó. Então ontem vocês começaram na página 219, né? Introdução às funções, parte A da matemática lá ainda, né? Estamos hoje novamente na parte A, introdução às funções. Então, ontem vocês viram essa parte aqui, eu queria falar com vocês. Agora vamos lá na página, vou dar um zoom para mostrar para vocês, 221, página 221. Então lá, vamos começar com a paridade. Bom, para falar a paridade, só rapidinho lá, vamos voltar. Vocês viram lá sobre as funções, né? A questão do domínio, só para relembrar, domínio. Quando a gente fala em domínio, a gente está lembrando do eixo X, os valores que eu posso colocar, substituindo o valor de X na função, certo? A imagem é no eixo Y, né? Vertical lá, eixo Y. Então a imagem são os valores utilizados pela função no eixo Y, beleza? Joia. Vocês desenharam ontem alguns gráficos, né? Só substituindo lá, escolhendo alguns valores no X, achando o Y, anotando esses pontos lá no gráfico e desenhando o gráfico. Isso foi feito na aula né, que vocês fizeram ontem, beleza? A joia. E agora chegamos aqui na paridade. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. O lapisinho. A paridade. Uma função, ela pode ser nomeada, né? Uma nomenclatura a mais da função. Ela pode ser uma função qualquer, uma função simples, digamos assim. Não tem uma classificação, mas tem algumas que tem uma classificação a mais. É o que a gente fala da função ter uma paridade ou não. E essa paridade, essa função pode ser par ou ímpar, certo? Essa que é a paridade. Então a função pode ser par ou ímpar, né? E limpando ali nossa canetinha, quando que a função vai ser par? Função é par quando f de menos x igual a f de x. E ele dá um exemplo aqui de x ao quadrado ou de cosseno de x. Bom, para explicar melhor, deixa eu apagar aqui. Então, quando que essa função vai ser par? Vamos lá, nesse desenho aqui, ó. Aqui dá para fazer aqui, ó. Percebam aqui. Se eu passar aqui nessa função x ao quadrado, vou mudar a cor ali, ó. Perceba, passei um valor, uma reta ali, interceptando em dois pontos do eixo do gráfico. Dois pontos do gráfico. Deixa eu mudar a cor aqui para mostrar. Ok. Então, ó, dois pontos do gráfico. Um ponto e outro ponto ali. E esses dois pontos, logicamente, têm valores diferentes para x. E daí, quando acontece isso, deixa eu mudar aqui
de tela. Quando acontece isso, quando eu tenho um gráfico ali, vamos voltar no azul, quando eu tenho lá aquele gráfico, aqui é o X e aqui é o Y, certo? Quando eu tenho um gráfico qualquer lá e dois valores de X, então tinha um gráfico mais ou menos assim lá, qualquer que seja ele. E se eu tenho dois valores de X, vou mudar a cor novamente, dois valores de X, então vamos supor que aqui é 2 e aqui é menos 2. Então eu tenho um valor de Y, né, o 0, para dois valores de X. Ou seja, qual que é, quando você substitui na fórmula lá, o X igual a 2, o Y dá 0. Se você substituir também por menos 2, o Y também deu 0. Então quando acontece isso, você tem mesmo módulo de número, lembrando o módulo, né? Vou mudar a cor aqui novamente, deixa eu pegar um amarelinho, mesmo módulo, ó, 2 e 2, mesmo módulo, só muda o sinal, um é positivo e negativo, mas a imagem é a mesma, ó, os dois têm a mesma imagem, que é 0, quando acontece isso, ela é chamada de função par, certo? Então você tem dois números, né, de mesmo módulo, ou seja, 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3, qualquer que seja ele, com a mesma imagem, o mesmo valor do y, certo? A imagem é a mesma. Substituiu na conta, o resultado deu igual. Quando acontece isso, a gente chama isso de função par. Joia? Beleza. Vamos voltar lá no livro digital. Agora, vamos falar da função ímpar. Quando que a função é ímpar? Ó, quando f de menos x for igual a menos f de x. Então, vai ser quase, né? A ideia muda lá. Eram dois sinais, né? Dois números mesmo, né? Sinais opostos, certo? Aqui, o que vai mudar? A imagem que muda o valor. Então, se eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar um lapisinho, deixa eu mudar a cor aqui para ficar uma cor um pouquinho mais visível aí para vocês. Então, aqui e aqui, por exemplo, vamos supor que esse x é o mesmo daqui. Mudou o x e mudou o y também, certo? Lá na função par você tinha menos 2 e o 2 com a mesma imagem. Era par, função par. Se você tiver o menos 2 e o 2, por exemplo, né? Você tem os dois. E a imagem também muda, um é 5, outro é menos 5, aí você tem o que a gente chama de função ímpar daí, certo? Então, a diferença básica é essa. Na função par, a imagem é a mesma para dois números opostos, vamos falar dessa forma. Na ímpar, a função, a imagem é oposta para dois números opostos, certo? Por exemplo, uma função ímpar, menos 1 com menos 1, 1 com 1, certo? A ligação lá, os pares ordenados. Vamos supor, certo? Então, menos 1 liga com menos 1, o 1 com 1. Ou seja, mudou o sinal do x, mudou também o sinal do y. Isso é função ímpar, né? Na par, seria o mesmo, a mesma menos 1 com 1, por exemplo, e o 1 com 1 também. A imagem não muda o sinal. Beleza? Então, sobre paridade, é isso. Agora vamos falar da tipologia das funções. Bom, a função pode ser chamada de sobrejetora, injetora e bijetora, quando é as duas ao mesmo tempo. Vamos ver, fica mais fácil de falar sobre esses exemplos aqui com os diagramas de Venn. Lembra lá do diagrama de Venn? Então, tá aqui os nossos diagramas de Venn. Então, quando que uma função vai ser sobrejetora, né?
A gente utiliza assim uma expressãozinha para tentar ficar mais fácil a compreensão. Não é, digamos assim, muito correto matematicamente falando, mas fica mais fácil para o aluno lembrar disso. Então eu utilizo isso. Então vamos lá. Sobrejetora é quando não tem sobra de elementos aqui na imagem. Só lembrando, no domínio, que é desse lado de cá, não pode sobrar elemento nenhum sem a ligação. Pode ver, todos os elementos têm uma ligação aqui. Todos os elementos têm que ter uma imagem, certo? Todo elemento está lá se ligando com uma imagem. No contradomínio, desse lado aqui, pode sobrar elementos. Como naquele ali de baixo, ali, ó, tô circulando lá embaixo, tá sobrando elemento. Então, no contradomínio pode. No domínio desse lado de cá, não pode, certo? Mas daí, quando... apagando ali só para deixar mais compreensível aqui. Então, de novo, sobrejetora, não sobra elementos aqui desse lado, certo? Então, se não sobrou elementos no contradomínio, ela é um tipo de função sobrejetora, certo? Percebam aqui que geralmente o que vai acontecer também na função sobrejetora é dois elementos terem a mesma imagem, certo? Beleza. Agora vamos para a injetora. Na função injetora, não pode acontecer aquilo que eu acabei de falar lá em cima da sobrejetora. Dois elementos tendo a mesma imagem. Para ser considerada uma função injetora, cada elemento tem que ter uma imagem distinta ali, ó. Cada um é ligado com um valor diferente. Isso é função injetora. E na função injetora, também o que vai acontecer? Vai sobrar elemento no contradomínio, certo? Sobrou elemento no contradomínio. E cada função, cada elemento do domínio tem apenas uma imagem. Lembrando que só pode ter uma imagem mesmo. Se tiver duas imagens, não é função. Cada elemento tem que ter uma e apenas uma. Não pode ter nem mais, nem menos. Se não tiver imagem, não é função. Se tiver mais do que uma imagem, também não é função. Certo? Beleza. E, por último, a bijetora. O que é uma função bijetora? Função bijetora, quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Por isso que quando era sobrejetora, eu falava que não tinha sobra e tinha dois elementos ligando em um. Na injetora tinha que ter sobra. Por quê? Se acontecer as duas coisas, se acontecer de não ter sobra e cada elemento ter uma imagem diferente um do outro, todos eles, aconteceu os dois. Não tem sobra, sobrejetora. Cada elemento uma imagem diferente um do outro, injetora. Aconteceu os dois ao mesmo tempo, então isso aqui é chamado de bijetora. Certo? Tranquilo? Beleza. Então, só para a gente encerrar aqui, função limitada. Função limitada, quando a gente tem um limite no domínio, então a gente não vai usar o x infinito, de infinito negativo e infinito positivo, a gente tem um intervalo no x, sei lá, de menos 5 a 5, por exemplo. Então isso é uma função limitada, você só pode desenhar o gráfico entre o x menos 5 e o x5. Então você está delimitando a função, isso é uma função limitada. E uma função periódica é aquela que de limite em limite, de pedaço em pedaço do gráfico, digamos assim, do plano cartesiano, o desenho vai se repetir. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó, porque ele fala aqui de exemplos das funções trigonométricas. Então, você pega um gráfico desse tipo aqui, ó, que ela sempre está nesse sobe e desce aqui, então ela está se repetindo, ou seja, tem um período, a cada espaço de tempo, ela começa novamente, certo? E assim sucessivamente, certo? Quando acontece isso, ela é uma função
periódica. Joia? Beleza. Bom, chega aqui, são os resumos da matéria. Daí, vai lá, agora volta lá no Classroom, que eu vou passar alguns exercícios para vocês brincarem um pouquinho. Tem graça daí, né? Só ficar olhando eu aqui no vídeo aqui, olhando essa carinha bonita, passando para vocês aqui, vocês não vão fazer nada. Aí não tem graça, né? Tem que brincar um pouquinho. Não é só o professor que brinca, os alunos também gostam de brincar, né? Então, agora vai lá, volta lá no Classroom, que eu vou passar alguns exercícios para vocês. E qualquer dúvida, você pode voltar o vídeo, dar uma olhadinha novamente e depois também pode perguntar para mim, pode anotar qualquer dúvida, perguntar para mim lá no Classroom. Beleza, pessoal? Valeu! Fui!